Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quarto dia da jornada em saúde da mulher, do nosso enfermagem à distância, uma iniciativa para que nós possamos ter uma atualização nessa área. Você que é profissional, enfermeiro ou profissional da área de enfermagem, técnico auxiliar de enfermagem, você que está se especializando, você que está se graduando em enfermagem ou se especializando nessa área, hoje eu trouxe um tema bastante comum entre as mulheres, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a presença de corrimento, a queixa de corrimento vaginal. Então, a literatura aponta que os corrimentos vaginais representam a principal causa de procura das mulheres por um atendimento especializado, justamente com a preocupação se elas estão vivenciando algum processo infeccioso, né, se tem alguma infecção sexualmente transmissível. São preocupações comuns entre as mulheres, especialmente na idade reprodutiva. E aí, como enfermeiro, como profissional da área de enfermagem, a primeira coisa que você precisa diferenciar é uma secreção vaginal fisiológica, que representa um meio vaginal saudável, de uma secreção vaginal patológica. Então, durante todo o ciclo de vida da mulher, ela vai apresentar alterações na microbiota vaginal, na composição dessa microbiota. E essas alterações, elas são responsáveis pela manutenção ou não de um meio saudável. Além do próprio ciclo vital, a mulher na adolescência, a mulher na menarque, a mulher na menopausa, na pós-menopausa, enfim. Além desses influenciadores quanto aos níveis hormonais, outros fatores também alteram na secreção vaginal normal, como a relação sexual, como o uso de anticoncepcionais ou outros medicamentos, também pode causar uma alteração na microbiota vaginal, como é o caso de antibióticos, o uso de preservativos, né? Então, são situações que nós devemos interrogar as mulheres quando elas nos procuram. Outra informação importante é que a secreção vaginal fisiológica, ela não vai estar causando desconforto do tipo prurido, do tipo um desconforto provocado por odor, uma irritação. Isso não vai estar acontecendo na mulher com secreção vaginal fisiológica. E aí a gente deve se perguntar, o que é responsável por esse meio vaginal saudável? Então, quando a gente vai avaliar a secreção vaginal, né, de uma usuária, nós devemos observar que a literatura aponta que as mulheres que têm dominância da presença de lactobacilos, elas geralmente tendem a apresentar um meio vaginal mais saudável do que as mulheres que não têm a dominância do meio vaginal por lactobacilos e que acabam apresentando outros micro-organismos dominantes. Então, qual é a importância dos lactobacilos para a secreção vaginal fisiológica? Eles mantêm um pH ácido vaginal, pH geralmente abaixo de 4,5, através da produção sustentada de ácido lático. Esse pH vaginal ácido impede o crescimento exacerbado de micro-organismos, especialmente bactérias, que já coabitam essa flora vaginal normalmente. Então, quando você tem uma alteração nos lactobacilos, há uma tendência maior ao aumento um aumento na proliferação, ao excesso da proliferação de bactérias que irão provocar, portanto, uma infecção com sintomatologia. Então, são três as principais infecções que cursam com corrimento, né? É especialmente a tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis, a candidíase vaginal, uma infecção associada à presença da cândida, especialmente a Candida albicans, e a vaginose bacteriana, que tem como principal agente etiológico a Gardnerella vaginalis, mas que outros micro-organismos vão estar envolvidos também na vaginose bacteriana. Então, cada infecção dessa, ela vai ter um padrão de corrimento, né, para que a gente possa fazer a avaliação na abordagem sindrômica. A vaginose bacteriana, ela está associada a um corrimento bolhoso, acinzentado, branco acinzentado, com odor que se assemelha ao odor de peixe,
e que causa também alguma irritação local, causa uma disúria, pode causar uma dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Ela não é considerada uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível, mas ela está, mais associada em mulheres com vida sexual ativa, justamente pelas alterações de pH e na composição dos lactobacilos que eu acabei de falar. Então, a vaginose bacteriana, ela é tratada com antibióticos, e não há necessidade de tratar o parceiro sexual dessa mulher. Em relação à candidíase vaginal, vale a mesma regra. É uma infecção que cursa com desconforto, mas o corrimento já é um corrimento branco leitoso, é um corrimento que se assemelha a um leite coalhado, a um queijo cottage, que adere à parede vaginal e que provoca intensa irritação, prurido vulvovaginal, e que incomoda muito essa paciente. É mais comum nas épocas quentes e úmidas do ano, porque ocorre essa proliferação mais anormal desse fungo que já coabita o ambiente vaginal. Então, para a candidíase vulvovaginal, nós também devemos oferecer o tratamento adequado à base de antifúngicos, mas não há necessidade de tratar a parceria. E por fim, a tricomoníase. Entre os corrimentos vaginais, a tricomoníase é considerada uma infecção sexualmente transmissível e ela deve ser tratada, a mulher e a sua parceria sexual. Então, o conhecimento de uma secreção fisiológica, uma secreção fisiológica vaginal é importante para que essa mulher possa ser tranquilizada em relação a isso. Bem como a gente deve identificar prontamente aquilo que fugiu do patológico e oferecer o tratamento para que possa tranquilizar essa paciente. Então, aqui nós conversamos nesse nosso quarto dia sobre infecções que cursam com corrimento vaginal, E vale a pena você estudar mais sobre o papel dos lactobacilos na manutenção de um meio vaginal saudável, Bem como de outras também, várias espécies de micro-organismos que podem contribuir para esse meio vaginal saudável, mas especialmente a literatura traz que mulheres que têm a presença do lactobacilo, em especial a espécie Crispatus, há uma tendência maior a um meio vaginal saudável. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.